de instrução, ensino, meditação, reflexão nas Escrituras. Vamos dar continuidade. Nossa exposição no livro de Joel. Você que trouxe sua Bíblia, já abre comigo. Capítulo 2 de Joel. Vamos caminhar no versículo 1 até o versículo 11. Dando continuidade na exposição da palavra do Senhor. Amém? Para a gente não tomar muito tempo, já vou aproveitar que está ali na telinha. Vamos caminhar na leitura da palavra do Senhor. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles, o fogo devora, atrás deles, arde uma chama. Diante deles, a terra é como o jardim do Éden, atrás deles, um deserto arrasado. Nada lhes escapa. Eles têm aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando, como um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos, sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas, como ladrões entram pelas janelas. Diante deles, a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Amém? Vamos ao Senhor em oração. Pai Santo, suplicamos graça da sua parte, Senhor, para esse momento, onde, à luz da sua palavra, nós queremos refletir sobre esse grande e glorioso dia do Senhor. Prepara os nossos corações, Senhor. Prepara as nossas mentes. Nós declaramos dependência do seu Espírito, Senhor, a fim de que essas verdades possam trazer um despertamento aos nossos corações. Dependemos do seu Espírito para que a sua palavra possa nos preparar para esse dia. Existe uma instrução da sua parte para a sua igreja, para o seu povo, acerca desse dia. Nos ajude a refletirmos juntos, meditarmos juntos, aprendermos juntos e praticarmos aquilo que o Senhor deseja de nós. Sujeitamos-nos a Ti, dependemos do Senhor para mais uma manhã de exposição. Nós suplicamos, receba a glória, receba o louvor, mais uma vez nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Dando continuidade
né, separei aqui, né, um tema. Eu queria ser bem intencional, né, na verdade, eu segui o tema da própria palavra, né? O dia do Senhor se aproxima. É o tema que está aqui no capítulo 2, logo no iniciozinho assim do livro. E eu queria já usar esse tema aqui para iniciar, né? O dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor se aproxima. E já quero ser intencional em fazer uma pergunta a fim de trazer impacto para os nossos corações acerca da seriedade desse dia. Após essa afirmação, o dia do Senhor está próximo. A pergunta que eu faço é: você está preparado para esse dia? Será que nós estamos preparados para esse dia? Esse capítulo 2 aqui vai falar um pouquinho sobre isso, mas antes de entrar propriamente no capítulo, eu quero introduzir, né, falando de um pouco do que foi falado até aqui. No capítulo 1, na verdade, o profeta Joel está ministrando aqui em um período de profunda crise nacional. Ele está ministrando aqui para um povo onde a realidade que ele está vivendo é de crise na nação, é de crise nacional em Judá. Ele está num cenário aqui de crise. Por quê? O capítulo 1 a gente viu, né, exposto aqui pelo nosso irmão Alex, que o povo tinha sido devastado pela praga dos gafanhotos. Foi o que a gente considerou aqui, né? Ficou claro diante de nós, né, que o povo foi acometido através de uma praga de gafanhotos. Os gafanhotos invadiram ali aquela nação, né, e o povo foi prejudicado com isso. Então nós vemos que no capítulo 1, o povo tinha sido devastado por uma grande praga, pela praga dos gafanhotos. E com essa praga, algumas coisas foram afetadas, né? A saber, teve uma proporção grande, já teve uma proporção grande através dessa praga. A economia foi prejudicada, né? O irmão Alex aqui compartilhou conosco que a economia foi prejudicada do povo, o povo foi prejudicado na economia, o culto passou a ser interrompido, né? O povo não estava se reunindo para cultuar, então existia essa crise em decorrência dos gafanhotos. É parecido com um fenômeno que a gente experimentou há pouco tempo. Lembra da pandemia? O lockdown ali, todo mundo teve que parar, basicamente, o culto. O ajuntamento. Foi o que aconteceu com o povo também. Através dessa praga, o povo parou de cultuar. O culto foi interrompido, os campos foram destruídos, a alegria desapareceu da nação. Diversas coisas aconteceram de ruim, de maléfico, com o povo, com a nação de Judá, através da praga dos gafanhotos. Então, Joel ele começa o capítulo 1 informando sobre isso, sobre a praga e os impactos dessa praga. E parece que nesse capítulo agora, 2, parece que ele dá um zoom. Parece que Joel está dando um zoom aqui e ele está usando a devastação que aconteceu recente da praga dos gafanhotos para pré-anunciar, né? Ele informa que a praga que aconteceu é um prenúncio de algo ainda maior que está por vir. Ele usa a devastação e descreve de todos os impactos que tiveram para pré-anunciar daquilo que está por vir. Em outras palavras, se a praga dos gafanhotos foi devastador, imagine o grande e glorioso dia do Senhor. Então, parece que ele dá um zoom aqui e dá uma ênfase nesse grande dia. E o dia do Senhor, no Antigo Testamento, ele é uma intervenção direta e soberana da parte de Deus na história. O dia do Senhor, a definição dessa palavra, o que se entendia com essa palavra, é que era um dia marcado por uma intervenção de Deus de forma soberana e direta, onde todos compreenderiam que era Deus que estava intervindo. Então é marcado por uma intervenção soberana de Deus na história. Então, no Antigo Testamento compreendia-se isso, que era um dia da intervenção divina. E seria um dia marcado por juízo para aqueles que persistentemente não se arrependiam dos seus pecados, e, por outro lado, também era um dia marcado por livramento para aqueles que se voltaram para Deus em arrependimento. Então, esse
grande e glorioso dia do Senhor, tem essas duas marcas. O povo compreendia muito bem que para aqueles que permanecessem no erro, seriam devastados, seriam destruídos, seria um dia de pavor, seria um dia de angústia, mas para aqueles que confiam no Senhor, seria um dia de livramento, seria um dia de consolo, seria um dia de purificação. É aquilo que nós cantamos aqui há pouco tempo. É por isso que nós clamamos Maranata. Contudo, esse bloco aqui, ele descreve esse dia como uma linguagem militar. A linguagem que João vai usar nesse capítulo 2 aqui é uma linguagem militar, muito usada naquele período. É uma linguagem apocalíptica e solene. Estava lendo em casa, até compartilhei com a Júlia, eu falei, cara, eu achava que eu tinha medo de filme de terror até ler Joel 2. Eu achava que eu tinha medo de terror até ler aqui Joel 2. Porque parece algo dramatúrgico aqui, a forma como é descrito, a forma como se desenvolve, as figuras que são utilizadas aqui, parece um filme de terror. E a intenção é essa mesmo, trazer um peso de seriedade acerca desse dia que se aproxima. A intenção é justamente essa. Contudo, não é apenas uma dramaturgia, conforme eu disse, mas é uma advertência divina. Não é um filme de terror aqui, mas é uma advertência direta de Deus. É uma advertência, uma exortação, uma orientação do próprio Deus para o seu povo, para a sua igreja e para todos aqueles que derem ouvido a essa palavra. E fazendo uma conexão ali com a nossa atual realidade, a realidade do povo de Judá e a nossa realidade, nós vivemos de dias aparentemente estáveis. Já parou para perceber que nós vivemos dias de aparente estabilidade? Nós vivemos dias de avanço tecnológico. Já percebeu que a tecnologia está avançando, a tecnologia está crescendo, as IAs da vida chegando, o acesso à informação, desenvolvimento. Hoje, aparentemente, parece que está tudo estável. Parece que está tudo se encaixando, está tudo se conectando, parece que está avançando, parece que está progredindo. Só que é uma aparência. É uma aparência, porque nós olhamos para o avanço tecnológico, nós olhamos para o desenvolvimento, mas quando nós olhamos para a vida espiritual, existe um contraste. Nós vemos que existe um avanço tecnológico, mas por outro lado, nós vemos tamanha frieza avançando no meio do povo de Deus. Nós vemos um desenvolvimento de informação, mas nós vemos também muita superficialidade no meio do povo cristão, no meio do povo evangélico. Nós vemos um entusiasmo para participar e desfrutar das coisas do mundo, mas agora para as coisas espirituais falta entusiasmo, falta fervor, falta zelo, falta compromisso. E é justamente esse cenário aqui que Judá está vivendo. Judá está ignorando os sinais. E assim como Judá, nós também temos ignorado os alertas, temos ignorado os sinais. Nós sabemos interpretar as coisas naturais, as coisas do mundo, mas as coisas espirituais. Vários alertas estão vindo a nós, estamos sendo orientados, estamos sendo exortados, estamos sendo chamados a um compromisso maior com o Senhor. E cá para nós, faça uma análise real, sincera, verdadeira da sua vida. Com base nesses alertas que você tem recebido, você tem dado uma resposta verdadeira a Deus? Então perceba que esse era o cenário do povo nos dias que antecederam a devastação do gafanhoto e desses dias que o profeta está anunciando aqui no capítulo 2. Era um cenário de aparente estabilidade, parecia que estava tudo bem, parecia que nada ia acontecer, até que os gafanhotos vieram arrasando, destruindo tudo. Há pouco tempo, nós vimos a pandemia, nós passamos aí por um período de pandemia. Quem era que esperava aqui por uma pandemia? Não, eu estava esperando por essa pandemia. Ninguém estava esperando, mas de repente ela veio. De repente aconteceu. De repente vem o juízo de Deus. Então o texto nos confronta com uma pergunta que é urgente.
com uma pergunta que é para os nossos dias, com uma pergunta que deve ecoar em nossos corações: estamos preparados para o dia do Senhor? Nós temos nos preparados para o dia do Senhor? Será que nós temos respondido aos alertas desse grande dia? Isso traz para nós um senso de maior responsabilidade, um senso de seriedade, porque o dia do Senhor revela isso, revela a seriedade do juízo divino e exige uma resposta urgente de arrependimento da nossa parte. O dia do Senhor, vou repetir, revela a seriedade do juízo divino, seriedade do juízo divino, e automaticamente requer de nós uma resposta urgente em arrependimento. Não é uma resposta para depois, não é um planejamento para amanhã, é uma resposta hoje. A resposta é urgente, a resposta é hoje. Nós não estamos no controle do tempo. Se o Senhor está nos chamando hoje, nessa manhã, a resposta é hoje. A resposta é urgente. Devemos nos voltar para o Senhor, em face da seriedade do juízo divino. Joel apresenta aqui algumas descrições sobre o dia do Senhor, e é sobre essas descrições aqui que eu quero tratar, que eu quero falar, que diz no texto. A primeira descrição que Joel dá é sobre a urgência desse dia. Versículo 1. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Joel começa já com uma descrição aqui. Se você olhar para o símbolo ali, é um símbolo de alarme, é um símbolo de alerta. Joel começa orientando aqui, falando que Deus está orientando os seus servos, o seu povo, a tocar a trombeta. A trombeta aqui, ou chofar, como é conhecido por outros, é o mesmo instrumento, a trombeta ou chofar, é um instrumento de alerta militar e de convocação espiritual. Esse instrumento aqui que Joel está utilizando, o povo entendia muito bem que quando tocasse, eles deveriam ficar alertas. Quando tocasse, eles sabiam que os inimigos estavam se aproximando. Então, o chofar, quando essa trombeta aqui é tocada, é orientada ao Senhor para que a trombeta seja tocada em Sião, é para que o povo seja alertado de que o mal se aproxima. É para que o povo seja orientado e alertado da condição espiritual que eles estão vivendo. Então, a primeira instrução de Joel aqui é acerca da urgência desse dia. É acerca ele dá ênfase na urgência desse dia, do momento da resposta urgente que nós devemos dar a esse dia. E quando ele usa essa figura de trombeta, de alarme, de alerta, isso mostra para nós que não é um convite suave. Não é um convite tranquilo. Não é um convite calmo. Não é um convite que a gente olha para esse convite e deve reagir com apatia. Não, muito pelo contrário. É um convite de um alarme de guerra. É um convite de um alarme da condição espiritual do povo. É um convite de que o perigo se aproxima. Então não é um convite suave, mas é um convite de convocação, de um alarme para uma guerra. É um convite urgente. É um convite urgente. E por que esse convite é urgente? O motivo está na continuação do próprio texto. Tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Senhor está chegando. O alerta é urgente, por quê? O dia do Senhor está chegando. O dia do Senhor está se aproximando. É um alerta de grande urgência para o povo, porque esse grande dia está se aproximando. O dia está chegando. O dia está vindo. Então, Judá, a condição de Judá, nos dias que antecederam a praga dos gafanhotos, nos dias que antecederam esse dia de juízo que o profeta Joel está profetizando, era uma condição de dormência espiritual, de adormecimento. O povo estava
adormecido espiritualmente. Deus manda acordar o povo com urgência. Às vezes, você vê os irmãos aqui sendo incisivos, te orientando, te alertando, te incentivando, te chamando, não deixando você viver em paz. É porque o convite é urgente. É porque o alerta é urgente. Não é para o seu mal, é para o seu bem. Os alertas que você tem recebido não é para o seu mal, é para o seu bem. E não é só por você, é por causa do Senhor. O Senhor que orientou, é o Senhor quem deu a ordem. Toquem a trombeta, não deixem, não permitem que o povo permaneça adormecido. Não permita que o povo esteja espiritualmente dormindo. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Então Deus manda acordar o povo com certa urgência, porque é uma convocação de despertamento. Essa convocação de Joel, do primeiro versículo, é uma convocação de despertamento. E qual é a conexão que isso tem aqui com o Novo Testamento? Se lembra do capítulo 24 de Mateus? Quando os discípulos chegam para Jesus, põe para a gente, por favor, Mateus capítulo 24, versículo 1. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar a construção do templo. 2. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou. Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. 3. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Então os discípulos estavam entendendo o sermão de Jesus. Era um sermão escatológico acerca desse grande e glorioso dia. Então os discípulos chegam para Jesus, depois de Jesus falar que não ia ficar pedra sobre pedra, uma devastação estava se aproximando, uma destruição estava se aproximando. Os discípulos, eles entendem o que Jesus quer transmitir e fazem essa pergunta: quando isso vai acontecer? Só que eu considero Jesus ainda muito misericordioso, gracioso, respondeu, corrigiu a pergunta errada que eles fizeram. Porque o que era mais urgente? Não era perguntar quando seria, era perguntar como nós podemos nos preparar para esse dia. E aí Jesus dá várias instruções acerca deles, e uma das maiores ênfases de Jesus é: vigiem. Vigiem. Lembra da parábola das 10 virgens? No finalzinho, o que Jesus fala? Vigiem. 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 Então a ênfase de Jesus no capítulo 24, no capítulo 25 é cerca da realidade que o povo estava vivendo, de sonolência, de dormência. O povo estava dormindo. E aí o alerta de Jesus é: vigiem. Vocês não precisam saber de dia, de hora, tempo é exclusividade de Deus, mas o que vocês precisam saber é que vocês precisam estar vigilantes, vocês precisam estar atentos, vocês precisam estar alertas, vocês precisam estar perseverando ligados no Senhor. Então não importa muito quando será, mas o que é mais importante, o que é mais urgente, está vindo. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos estar alertas. Nós precisamos vigiar. Precisamos estar vigilantes. Paulo aos Tessalonicenses também falou sobre esse dia. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Põe para a gente, por favor. Versículo 2. Olha lá, ó. Paulo diz: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite, cara. O dia do Senhor virá é como um ladrão à noite. Quem é que se prepara para o ladrão vir te roubar? Tu vira a madrugada ali esperando um ladrão. Eu acho que em qualquer momento o ladrão vai vir aqui me roubar. Tu fica? Não fica esperando um ladrão vir te roubar. Mas a qualquer momento tu pode ser surpreendido por um ladrão. A qualquer momento esse dia pode chegar. É isso que Paulo está construindo aqui. É isso que Paulo está desenvolvendo. O dia do Senhor virá como um ladrão significa que é um dia que não compete a nós sabermos. A gente não sabe que dia que vai acontecer, exclusividade de Deus. Mas ele deixa um alerta. Segue lá para o versículo 6.
Olha o versículo 6, o que ele orienta? Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. Estejamos alertas e sejamos sóbrios. O dia virá. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. É exclusividade de Deus. Mas existe algo aqui que está claro para nós. Nós precisamos estar alertas. Precisamos estar atentos. Precisamos estar vigilantes. E eu quero aplicar isso para as nossas vidas. Como que o Senhor traz esse alerta para nós? Deus ainda tem tocado a trombeta. Assim como Ele ordenou no passado, Ele ainda tem ordenado no presente. Deus ainda toca a trombeta através do testemunho do Espírito nos nossos corações. Através do testemunho do Espírito que te incomoda a buscar ao Senhor, te incomoda a orar, te incomoda a estar jejuando, a estar com os irmãos, passar tempo com as Escrituras. Deus ainda toca a trombeta no testemunho interno em nossos corações através do Espírito que Ele fez em ti habitar. E não somente por meio do testemunho interno, mas Deus também toca a trombeta através da pregação do Evangelho. Quando a palavra está sendo exposta, Deus está tocando a trombeta para o seu povo. Desperta. Desperta. Quando a palavra é pregada, quando a palavra é exposta, Deus está dizendo para o seu povo, desperta. É dessa maneira que Deus toca a trombeta. E Deus também toca a trombeta através das circunstâncias que nos despertam. Às vezes, nós estamos diante de circunstâncias, a gente não entende por que aconteceu tais coisas, mas isso nos faz ir para o Senhor. Então, Deus, às vezes, também nos toca através das circunstâncias. Deus, às vezes, toca a trombeta também através das circunstâncias. E para ilustrar a urgência desse dia, eu queria comparar a um alarme de incêndio em uma empresa. Já parou para pensar, já parou para perceber, que dentro de uma empresa, quando o alarme tocou um alarme de incêndio, de repente, você está lá trabalhando, o alarme de incêndio toca, qual é a reação das pessoas? Já parou para pensar? Quando o alarme de incêndio toca, as pessoas ficam debatendo se vão sair ou não. Quando o alarme de incêndio toca, as pessoas ficam na dúvida se deve terminar a demanda ou se devem sair da empresa. Quando o alarme de incêndio toca, as pessoas, elas ignoram o alarme. As pessoas já ficam ligadas, já procurando um local para correr. Tá vendo? A gente consegue entender de coisas naturais, óbvias. Se o perigo se aproxima, a gente nem pensa duas vezes. Larga tudo e sai voado. A gente corre. Está incendiando, cara. A gente já sabe o caminho. E a gente sai voado, a gente mete o pé, a gente rala. A gente corre dali. Mas a grande questão é, por que é? Por que é que eles fazem isso? Porque eles entendem a urgência da ação que está acontecendo. Eles entendem que o perigo se aproximando. É por isso que eles reagem de forma imediata, de forma urgente. Eles não ficam ali porque eles sabem que eles vão morrer. Mas a grande questão é, trazendo para o lado espiritual, por que é que nós somos orientados do perigo que se aproxima, da grande devastação, do grande dia do Senhor, e ainda assim nós não damos uma resposta. Ainda assim nós permanecemos dormindo, permanecemos apáticos, permanecemos frios, permanecemos sem dar uma resposta. É algo que é óbvio. Se num incêndio numa empresa, aqui ainda não tem, eu acredito que para frente deva ter alguma estrutura nesse sentido, mas se o alarme toca, a gente não debate, a gente simplesmente sai. Se o alarme está sendo tocado aqui, se o espírito está te incomodando, não resista. Responda. Responda. Porque o chamado é urgente. O chamado é urgente. Que Deus nos ajude a não desprezarmos os alertas de Deus. Que Deus nos ajude a não ignorarmos a trombeta que Ele tem tocado nos nossos corações, através da pregação, através das circunstâncias, através das situações. Que Deus nos ajude a não desprezarmos, mas a darmos uma resposta apropriada, a nos arrependermos de forma urgente. E a segunda descrição aqui de Joel
é sobre a intensidade desse dia. Versículo 2. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Como a luz da aurora se estende pelos montes, assim um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Então, a segunda descrição aqui é sobre a intensidade desses dias. Ao iniciozinho do versículo, dias de trevas e de escuridão. Aqui nesse verso, está falando, né, de uma situação caótica em todo o cosmo. Não está falando de algo que abala apenas a nossa realidade da Terra, mas está falando de algo que vai abalar os céus. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. O dia do Senhor não é algo que é limitado, é algo que é algo que é ilimitado. É algo que não vai afetar apenas a nossa vida, é algo que vai afetar o cosmos. É um abalo mundial, é um abalo universal, é um abalo de afeto mundial, é um abalo de afeto cósmico. Então não é apenas dificuldades da nossa realidade, não é apenas dificuldades momentâneas, passageiras, né, da nossa realidade, é um colapso geral, é um problema massivo, é um problema mundial. Então é um dia que vai afetar todo o cosmos. Né? Então o texto aqui, com esse versículo 2, está falando de um caos cósmico, está falando de uma intervenção mundial, onde todas as estruturas serão abaladas. Todas as estruturas serão abaladas. Aqui tem uma mistura, né, uma imagem de invasão militar e de juízo divino, conforme diz, olha lá, ó, como a luz da aurora se estende pelos montes, assim um grande e poderoso exército se aproxima. Ou seja, está fazendo uma mistura, né, de algo cósmico com algo também militar. Está fazendo uma conexão ali. Parece que é algo divino e poderoso, algo sobrenatural, mas algo também natural. É algo que afeta a esfera sobrenatural, mas também a esfera natural. Então, uma mistura de uma intervenção aqui militar, mas uma mistura de intervenção também divina. É uma mistura de uma intervenção militar e uma mistura de intervenção divina. Né? Você vê as guerras, né? Guerras e mais guerras. Né? As guerras, por detrás da guerra, é Deus também exercendo juízo. Toda guerra, Jesus disse, quando vocês ouvirem sobre rumores de guerra, pavores, coisas desse tipo, lembrem-se, o dia se aproxima. Não procure quem é o culpado pela guerra, mas lembre-se, o dia se aproxima. O dia está se aproximando. Então, a imagem do texto aqui mistura invasão militar e juízo divino. E ainda conclui lá no finalzinho dizendo, ó, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. É algo extraordinário, que nunca se foi visto e é algo que nunca se verá. Então, o dia do Senhor é de alcance ilimitado. O dia do Senhor é de alcance universal. O dia do Senhor é de alcance global. Todas as esferas do mundo serão afetadas. E aí, a gente não está falando só da igreja. Está vendo? Parece que só a igreja está recebendo instrução, orientação. O fato da igreja estar recebendo orientação e alerta da palavra é graça de Deus. Mas isso não está limitado apenas à igreja. Conforme eu disse, se o dia do Senhor vai trazer um impacto global, o mundo também está incluído. O mundo também está incluído nesse juízo divino. Isso mostra que Deus não trata o pecado com leveza. Às vezes a gente vê o mal progredindo, a gente vê às vezes o mal prevalecendo, os homens ímpios, pecadores, levando vantagem
em cima dos que estão praticando a justiça, estão querendo fazer aquilo que é correto, aquilo que é justo. Você vê o mal crescendo, o mal progredindo. Você vê, né, parece que os ímpios estão prevalecendo, estão governando, estão prosperando, estão sendo mega abençoados através das suas artimanhas. Mas as Escrituras estão afirmando que Deus não vai tratar os pecados deles com leveza. Deus não trata o pecado da humanidade com leveza. E esse versículo 2 mostra para a gente isso. Mostra para a gente que o dia do Senhor vai ser de impacto global. A graça de Deus não anula a sua justiça. Deus é gracioso, é misericordioso, mas ele também é justo. Se o homem não se arrepende dos seus pecados, juízo se aproxima. Devastação se aproxima. Destruição se aproxima. Então nós vivemos dias onde o pecado virou banalização. Nós vivemos dias que tudo é relativo. Nós vivemos dias de subjetividade. Eu peco, né? Você vai denunciar o pecado de alguém e aí a pessoa vira para tu e fala, não, depende, eu não acho assim. Estava conversando ali quase agora ali com o pessoal do café. Né? Depende, eu não acho assim. Mas o que Deus acha? O que Deus falou na sua palavra? Nós vivemos dias onde o pecado é banalizado. Onde eu posso fazer o que eu quero. Se meu coração mandar eu fazer, eu posso fazer. Né? Então, assim, hoje nós vivemos dias de banalização, de pouca consciência de pecado, de pouca consciência de juízo divino, de disciplina de Deus. Essa é a figura dos nossos dias. Mas Joel está aqui nos lembrando, o juízo é real. O juízo se aproxima. O juízo é real e está próximo. E a terceira descrição aqui que Joel ele dá é sobre a devastação desse dia. Ele vem construindo e agora no versículo 3, ele fala sobre a devastação. Olha lá, ó. Diante deles, o fogo devora. Está vendo que ele misturou aqui? Parece que é um exército que está vindo e parece que é uma intervenção divina através desse exército também. E quando esse exército vai caminhando, olha o que vai acontecendo. Diante deles, o fogo devora. Atrás deles, arde uma chama. Então, no cenário de incêndio numa empresa, o fogo vem vindo de lá para cá e vem acontecendo o quê? Destruindo tudo. Essa é a figura. Esse exército ordenado pelo Senhor está se aproximando e a destruição está se aproximando. Cara, olha para o cenário do mundo atual. Está caminhando para uma construção, para uma devastação. Está caminhando para uma destruição. O exército de Deus, as ordens de Deus, está caminhando para a destruição. Então, a outra descrição que Joel dá aqui é sobre essa devastação desse dia. Né? Ele compara aqui, né? Ele compara o Éden. Olha lá, o versículo, na metade do versículo. Ó. A terra é como o jardim do Éden. Atrás deles, um deserto arrasado. Olha a figura que o texto está usando. Éden, criação, perfeição, plenitude, vida. Deus vai criando todas as coisas e vai falando, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Olha a figura que está usando. Né? A terra é como o jardim do Éden, é belo, é bonito, traz vida, é maravilhoso, mas depois que esse exército passa, é como um deserto, arrasado, destruído. Em outras palavras, o juízo de Deus se aproxima. No juízo, diante do juízo de Deus, é destruição que se aproxima. Então, antes é um Éden, depois da passagem do exército, é desolação. Onde havia vida e beleza, agora só restou desolação, destruição e tristeza. E no final do texto ele diz, nada lhes escapa. Nada lhes escapa. Nada lhes escapa. Nada. A Bíblia está falando nada. Nada lhes escapa. Ninguém pode fugir do juízo de Deus. Ninguém pode fugir do juízo de Deus.
Ninguém pode fugir do grande e glorioso dia do Senhor. Ou seja, devastação não é parcial, não é incompleta, mas é total. Nada lhes escapa. Isso mostra para nós a gravidade do pecado. Isso deixa claro para nós os efeitos do pecado. O quão grave é viver uma vida de pecado e de não arrependimento. É grave por conta disso. O pecado sempre deixa rastros de destruição. Lembra de Romanos 6, 23? Põe lá para a gente, por favor. Romanos 6, 23. Texto muito repetido pelo nosso pastor aqui. Olha lá, ó. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Qual o salário do pecado? Está lá no texto. O salário do pecado é a morte. O pecado sempre vai deixar rastros. O pecado sempre vai deixar caminhos de destruição. O pecado sempre vai preceder a destruição, a devastação. Então, viver uma vida sem se arrepender dos pecados, a consequência é a morte. Está falando de morte eterna. A minha preocupação não é se os ímpios prosperam, mas eles são mortos. Estão mortos, seus delitos e pecados. E se a igreja não se arrepende dos seus pecados, ela vive uma vida adormecida, cara. Uma vida adormecida, uma vida dormente, uma vida sem considerar a gravidade dos nossos pecados cometidos contra o Senhor. E toda vez que nós resistimos à disciplina de Deus, resistimos às orientações do Senhor, endurecemos o nosso coração, nós permitimos que a devastação avance. Toda vez que nós endurecemos o nosso coração, nós permitimos que... Volta para o texto, por favor. Joel, capítulo 2, versículo 3. Nós permitimos, olha lá, que o exército continue. Que o exército continue caminhando diante deles. Eles vão seguindo adiante, destruindo tudo. Quando resistimos à disciplina do Senhor, nós permitimos que o pecado continue destruindo a nossa vida, devastando a nossa vida, nossa família, a nossa casa e tudo aquilo que Deus nos deu de forma boa, de forma perfeita, de forma linda, que transmite vida. E eu quero caminhar para a quarta. A quarta descrição que Joel dá é da força desse grande exército. Vai do versículo 4 até o versículo 9. Ele dá algumas características para a gente remir o tempo, depois você pode ler na sua casa. Mas ele vai fazendo algumas comparações aqui. Ele compara com uma aparência de cavalaria no versículo 4. No versículo 5, ele fala que o som é como de carros de guerra. Os povos ficam em pânico. Versículo 6 diz lá diante deles, povos se contorcem angustiados. A gente leu isso aqui anteriormente. São guerreiros disciplinados. Versículo 7, são guerreiros disciplinados. São guerreiros que caminham ali de forma organizada, de forma disciplinada. Eles avançam. Eles não se quebram, eles não quebram a fileira, não passam um por cima do outro, não se tropeçam, eles perseveram, eles continuam. Então, esse versículo 4 até o versículo 9 está falando da força desse exército. Esse exército é comparado a cavalos, né? Fala de agilidade, de força. Os cavalos eram usados para a guerra. Quem tinha cavalos prevalecia. Então está falando de uma realidade onde não existe resistência que vai prevalecer. A força desse exército que está sujeito ao juízo de Deus é irresistível. É irresistível. Nada pode detê-los. Nada pode pará-los. Quando Deus executa juízo, justo juízo sobre o povo, ninguém pode resistir. Esse é o significado desses versículos. Quando Deus decide exercer juízo sobre o povo, nada pode impedir. Naum, versículo 6, capítulo 1, versículo 6, faz uma pergunta, quem pode suportar a ira do Senhor? Quem pode suportar o justo juízo do Senhor? Quem pode suportar?
E o versículo 7 continua dizendo: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que neles confiam. Ele protege os que neles confiam. Nós não podemos negociar com o juízo divino. Nós não podemos negociar com o juízo de Deus. A única segurança para o povo de Deus é o refúgio nele. Nós não podemos, segundo a própria carne, contra o juízo, o justo juízo divino. A única esperança é o que Naum diz no versículo 7. O Senhor é bom. Confiar na graça, confiar na misericórdia, se refugiar no Senhor. Só existe uma forma de a gente escapar do juízo divino, dos tempos de angústia que se aproximam, dos tempos de caos, colapso, somente se refugiando no Senhor. Somente confiando no Senhor. Cara, não é tolice, é graça. Confiar no Senhor não é perca de tempo, é graça, é sabedoria, é perspicácia, é sensatez, cara, é prudência. Não podemos negociar com o juízo de Deus. A única segurança é nos refugiarmos nele. A quinta descrição, caminhando já para o final de Joel, que Joel dá é sobre o abalo cósmico. A gente falou um pouquinho nos versículos anteriores, mas no 10, ele diz lá no iniciozinho, diante deles, a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, as estrelas param de brilhar. Tá vendo? Ele dá mais característica desse abalo que vai ser cósmico. Dá mais característica desse abalo que vai ser mundial. A criação inteira responde ao juízo do Criador. Toda a ordem criada vai ser impactada, vai responder. A terra, ela treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. Esse é um alcance cósmico. O dia do Senhor não é um evento local, não é um evento de Campo Grande, não é um evento de Palmares, não é um evento de Paciência, não é um evento do Salim, não é um evento de Bangu, não é um evento de Mendanha. O juízo de Deus. O dia do Senhor é um evento global. É um evento ilimitado. É um evento que alcança a terra, que faz a terra estremecer, os céus estremecerem, tremerem, o sol e a lua escurecerem, as estrelas perderem o seu brilho. É um abalo global, é um abalo ilimitado. E nós vemos isso através de um exemplo inicial. Lembra? No dia da crucificação de Jesus? Mateus 27, versículo 45, abre ele para a gente. Nós experimentamos, nós vemos isso pelas Escrituras. O exemplo inicial desse evento cósmico do grande e glorioso dia do Senhor. O versículo diz: houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Esse capítulo 27 aqui está falando da crucificação. Do dia em que Cristo decidiu padecer no nosso lugar. No dia em que Cristo assumiu no nosso lugar todo pecado, toda transgressão, toda rebeldia, rebelião. Quando Deus em Cristo exerceu o seu juízo, o cosmos foi abalado. Houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 da tarde. Meio-dia era meio-dia, meio-dia fala do sol, do tempo, clareza. O dia iluminando, mas era meio-dia, havia trevas. Estava tudo escuro. Deus começou a exercer o seu juízo na crucificação de Cristo. Ali, o juízo começou a cair. Mas o juízo caiu sobre o Filho de Deus. Naquele dia, o juízo caiu sobre o próprio Filho de Deus. O dia do Senhor encontra a sua expressão máxima na cruz. Mas não para por aí.
Embora encontre a sua expressão máxima na cruz, o seu ápice é na sua segunda vinda. Cristo virá. O juízo iniciou na cruz. Ele tomou sobre si, mas um dia ainda há de culminar no seu retorno. O retorno de Cristo vai ser um dia marcado pela conclusão do juízo divino. E a sexta descrição de Joel é sobre a soberania divina. Versículo 11. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como são numerosas as suas tropas, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível. Quem poderá suportá-lo? O exército é do Senhor. O dia é do Senhor. O juízo é governado pelo Senhor. A grande pergunta que surge é: quem poderá suportá-lo? É o final do texto que o texto diz: quem poderá suportá-lo? Fundamentalmente, não são os homens que são soberanos sobre as guerras, sobre as destruições, mas é Deus que está governando. Isso aponta para esse grande e glorioso dia do Senhor. Mas a grande pergunta é: quem poderá suportá-lo? Essa é uma pergunta retórica. E a resposta está implícita no texto: ninguém. Ninguém pode suportar esse dia. Quem pode suportar? Se o exército é irresistível, se é um abalo cósmico, se o homem não tem poder de ir contra Deus e prevalecer, quem pode suportar? Implicitamente no texto está ali a resposta: ninguém. Ninguém pode suportar o grande e glorioso dia do Senhor, exceto aquele que se refugia na graça, exceto aquele que confia no Senhor, exceto aquele que ouve a voz do Senhor e se arrepende dos seus maus caminhos, exceto aquele que confia que Cristo é o nosso substituto, exceto aquele que confia que Cristo padeceu no meu e no seu lugar. Só existe uma única forma de escapar desse dia. Quem poderá suportar? Quem poderá escapar? Somente aqueles que se refugiam na graça do Senhor. Essa é a boa notícia. Essa é a boa notícia. Cristo suportou o juízo de Deus em nosso lugar. Quem está em Cristo não teme mais condenação, cara. Quem confia em Cristo não teme mais condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1. Aqueles que estão em Cristo Jesus já não temem mais a condenação, cara. Não existe mais condenação. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, cara. Existe esperança para o povo de Deus. Em face do grande e glorioso dia, existe esperança para nós, cara. Para nós que estamos em Cristo, já não existe mais condenação. A nossa relação com esse dia não é mais de pavor. Nós não tememos mais. Nós não temos medo. Nós confiamos. Será um dia marcado de esperança. Será um dia marcado de consolo. Será um dia marcado para nós de grande alegria, porque nós estamos em Cristo e já não existe mais condenação. Não existe mais condenação. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a grande questão para a gente concluir. Será que nós estamos espiritualmente acordados? Se você fizer uma autoanálise da sua vida, será que você está espiritualmente acordado? Será que nós estamos atentos em áreas que precisamos nos arrepender de forma urgente? Tem um alerta para os homens. Homens, sua casa vive em vigilância espiritual.
Você tem se levantado como líder espiritual da sua casa? Você tem orado pela sua família? Você tem clamado a Deus pela sua família? Tem um convite para vocês, cara. Sua casa vive em vigilância espiritual. Seus filhos, seus parentes sabem que Deus é santo, conhecem a santidade de Deus através de um compromisso que você tem tido com Ele. Tem nos faltado reverência. O texto prepara os nossos corações para a continuidade. Versículo 12, para o chamado ao arrependimento. Porque a porta da graça está aberta. A porta da misericórdia está aberta. A porta da bondade está aberta. O dia do Senhor virá. Joel nos mostrou 6 descrições do grande dia do Senhor. Joel falou da urgência desse dia, da intensidade desse dia, da devastação desse dia, da força irresistível desse dia, do abalo global desse dia, da soberania de Deus governando esse dia. O dia do Senhor revela a seriedade do juízo divino e exige uma resposta urgente em arrependimento. O dia do Senhor se aproxima. A pergunta que eu quero fechar aqui é: estamos preparados para esse grande dia?